Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Apostolado São José. Eu me chamo Antônio Medino. Bem, pessoal, o objetivo deste vídeo é basicamente dois. O primeiro dele, e o mais importante, é demonstrar para vocês que esse documento aí, intitulado Mater Populi Fidelis, ou seja, Mãe do Povo Cristão, divulgado recentemente pelo Vaticano, essa falsa igreja, esses impostores que assumiram a estrutura da nossa Santa Igreja. Vou demonstrar que se trata de um documento cujo objetivo é agradar aos demônios. Essa é a realidade. Eu assisti alguns vídeos aí de alguns sacerdotes, até mesmo de leigos, discorrendo sobre esse tema. E a conclusão, eu refletindo muito e meditando nas Sagradas Escrituras, na tradição, na doutrina, e cheguei à conclusão simples, que esse documento é para agradar aos demônios. Eu vou provar por quê. E o segundo objetivo é demonstrar tentar fazer com que as pessoas compreendam, principalmente nós leigos, que nós devemos cada vez mais estudar a Santa Doutrina, estudar os documentos da Igreja, estudar o Catecismo, praticamente na marra, como nosso Senhor Jesus Cristo afirmou, São os violentos, que chegam ao reino dos céus. Então vai ser na marra, vai ser na violência, na brutalidade, digamos assim. Quando eu falo isso, na brutalidade, nessa violência, é com as próprias forças, assim, lógico que sempre com a graça de Deus, pedindo sempre a orientação de Deus. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? É na marra, por quê? Porque a maioria dos nossos sacerdotes são modernistas, são liberais. E vou provar também por quê. Mas talvez não nesse vídeo, no próximo. E ou a gente estuda a Santa Doutrina na marra, busca realmente na marra, com força, com vigor cristão, ou a gente vai ficar refém desses sacerdotes modernistas. Lógico que, se possível, e com a graça de Deus, buscar um verdadeiro sacerdote, um sacerdote legítimo, para acompanhar a missa, os sacramentos e as questões próprias de todo católico. Bem, vamos logo para a primeira questão que eu falei, que é demonstrar que esse documento, Mater Populi Fidelis, é, na verdade, um documento para agradar aos demônios. Antes de tudo, eu peço a vocês perdão, eu tenho filhos, essa aqui é numa parede, estou fazendo esse vídeo improvisado aqui no quarto, e essa parede aqui é do quarto dos meus filhos e está toda riscada. São os meus meninos riscam. Paciência. Então, eu li o texto, essa nota, que é uma nota longa sobre como devemos utilizar o nome Nossa Senhora, e percebi logo de início que, depois refletindo, basicamente, e a conclusão que eu cheguei é verdadeiramente essa. É um documento para agradar o demônio. Antes de eu adentrar propriamente no texto, eu quero mostrar uma passagem das Sagradas Escrituras. Eu tenho aqui, já mostrei para vocês várias vezes, essa Bíblia Sagrada. Essa daqui é uma tradução do padre Antônio Pereira de Figueiredo, da Vulgata Latina. E que, inclusive, eu só vou poder demonstrar que esse documento é para agradar os demônios por causa dessa Bíblia. Por causa da tradução dessas Sagradas Escrituras aqui. Mas antes, eu vou mostrar para vocês uma passagem, vou ler para vocês melhor dizendo, da Epístola Católica de São Tiago, que está no capítulo 1, versículo 19, que ele diz o seguinte, abre aspas, vós sabeis, meus diletíssimos irmãos, assim cada um de vós seja pronto para ouvir, porém, tardo para falar e tardo para se irar. Ou seja, que a gente tem que sempre estar preparado para ouvir.
mas ser paciente para dar uma resposta, ser paciente para ficar irado. Eu percebi que muita gente ficou com os nervos à flor da pele, até sacerdotes tradicionais, tradicionalistas, e que falaram umas certas coisas que têm fundamento, mas não foram no cerne da questão. Seja por temor, por, digamos assim, respeito humano, ou ainda por acreditar que essa estrutura aí são católicos, esses papas pós-conciliares, ou por simplesmente por algum interesse, seja financeiro, social, não sei. Vamos lá então. Eu li o texto até, porque é um texto muito confuso, esse texto, essa nota, Mater Populis Fidei, muito confuso mesmo. É uma afirmação, eles afirmam negando, negam afirmando, é um absurdo. Mas já na apresentação do texto, no segundo parágrafo, eles dizem o seguinte, abre aspas. O texto, ao mesmo tempo que esclarece em que sentido são aceitáveis ou não, alguns títulos e expressões referentes a Maria, propõe-se aprofundar nos adequados fundamentos da devoção mariana, precisando do lugar de Maria em relação com os fiéis, à luz do mistério de Cristo como único mediador e redentor. Isto implica uma profunda fidelidade à identidade católica e, ao mesmo tempo, um particular esforço ecumênico. Perceberam a armadilha aqui? A armadilha do demônio aqui? Olha só, ele diz que vai precisar o termo junto com os fiéis e que vai utilizar, como ele fala aqui, né, a luz do mistério de Cristo como único e mediador redentor. Olha só. Aí depois disso, isto implica, ou seja, como se fosse necessariamente, digamos assim, uma conclusão, uma fidelidade à identidade católica, que eles não têm fidelidade à identidade católica, eles não têm, e ao mesmo tempo um particular esforço ecumênico. Quem foi que disse que identidade católica está associado com ecumenismo? Ecumenismo visto como eles pensam. Ecumenismo para eles é a união de todas as religiões. Você não pode afirmar que as outras religiões, por serem anticristãs, não contêm a verdade, não contêm a verdadeira revelação, pode levá-los ao inferno. Você não pode afirmar isso. Absolutamente não. Por quê? Tem que ter um comportamento ecumênico. Inclusive, até um padre aí, modernista, liberal, que é o padre Vila Verde, em agosto de 2020, se eu não me engano, li recentemente uma nota, quer dizer, li hoje, onde ele teve que se retratar com um bispo simplesmente porque ele falou a verdade. Que os outros sacerdotes das outras igrejas, entre aspas, católicas, não são católicas de verdade. Ele teve que se retratar com o bispo. Ou seja, de certa forma, ele foi covarde. Não é porque ele deve obediência ao bispo que deve, digamos assim, recusar a verdade. Não, chega momentos que a gente tem que desobedecer. Por quê? Ou a gente obedece a Cristo, ou obedece àqueles que são contrários aos princípios de Cristo. Não tem outro, não tem outra forma. Então presta atenção nesse aqui que eu falei. Já quando o texto entra no termo propriamente corredentora, que é o capítulo 18, ele diz o seguinte, abre aspas, o Concílio Vaticano II evitou utilizar o título de corredentora por razões dogmáticas, pastorais e ecumênicas. Mas não explica por que dogmáticas. Pastorais, eu sei por quê. Pastorais, porque para eles, pastoral, esse termo, eu já expliquei em vídeos anteriores que pastoral, no sentido católico propriamente dito, são as atividades, as atribuições próprias do pastor, do bispo, em relação às ovelhas. Proteger as ovelhas contra as heresias, contra os lobos e assim sucessivamente. Porém, pastoral, esse sentido hoje, ele não tem mais validade para essa igreja pós-conciliar. Pastoral, como eu expliquei em vídeos aí,
Esse termo eles pegaram de protestantes, que é justamente para alargar o sentido e não mais proteger as ovelhas, mas ao contrário, entregar as ovelhas aos lobos. Essa é a realidade hoje do termo pastoral. Assim também como o termo ecumênico, que papai. Espera aí, Afonso. Afonso, vá para lá, depois eu vou lá. Peço perdão, meu menino chegou aqui rapidamente. Fecha aí, a porta. E perdi um pouco do raciocínio aqui. Perdi o raciocínio. Menino. Sim, o termo pastoral e ecumênico. E ecumênico, no sentido católico, é a união de todos os bispos da igreja quando vai decidir algo, quando eles se reúnem. É a reunião própria dos bispos católicos. Que inclusive a gente utiliza muito o termo, né? Concílio ecumênico, ou seja, concílio de toda a igreja. Não é um concílio local, é um concílio de toda a igreja. Deixe bem claro. Só que ecumênico hoje não é a união de todos os bispos, de toda a igreja. É a união com as falsas igrejas. Ecumenismo hoje é fazer acordo com as falsas religiões. É aí onde está o problema. E esse documento, o Mater Populis Fidelis, eu até anotei aqui as partes específicas, é justamente para isso, para agradar, aliás, para não desagradar essas falsas religiões e, ao mesmo tempo, digamos assim, agradá-los. Porque se você não os desagrada, você os agrada. Deu para entender? Por isso que esse documento foi feito para agradar os demônios. É aí onde eu vou entrar nessa questão. Vou ler para vocês, eu já li já em tempos pretéritos, e sempre recorro a essa passagem das Escrituras. Afonso, vai para lá, depois você vem, viu? O Salmo 95, versículo 5. Está aqui, nas Escrituras. Diz o seguinte, esse Salmo, quero deixar bem claro, que é a versão da Vulgata, a edição da Vulgata, a tradução. Diz o seguinte, porque todos os deuses das gentes são demônios, mas o Senhor fez os céus. Ou seja, os deuses das outras religiões são demônios. Não é à toa que o próprio falso Papa agora, Leão XIV, levou líderes de várias religiões lá, para o encontro, lá, para agradá-los. E os deuses dessa gente são demônios. E logo depois desses encontros aí, a gente veio o texto para agradá-los, para dizer, ó, a gente não está aqui apenas, eu estou formalizando que eu estou de acordo com vocês, estou agradando a vocês. Então fica bem claro, está bem nítido, que verdadeiramente eles querem agradar os demônios, porque os deuses da gente são demônios. Por isso que eles querem o ecumenismo, por isso que eles buscam praticar esse ecumenismo. Porque ecumenismo, no sentido atual, é fazer acordo com os demônios. E esse documento foi um aceno para eles, para dizer, ó, nós estamos agradando vocês, porque esse texto aqui é um texto ecumênico. Nossa Senhora, a gente não afirma que ela é redentora, por quê? Por causa do ecumenismo, como ele fala aqui, ó. Um particular esforço ecumênico. Ecumênico. Ou seja, ecumenismo é acordo com as outras religiões. E as outras religiões, sem ser a católica de verdade, são demônios, que são os deuses dela. Ficou claro? Agora, falando isso, esclarecendo isso, espero que tenha ficado bem claro a razão da existência desse texto. E todo o corpo do texto é só para enrolação, só para embromar. Mas todo o texto é para isso. Agora é lógico que eles não vão chegar e dizer, ó, esse texto aqui é para... Não, eles colocam ali uma série de verdades, de passagens das Escrituras e colocam o veneno. É que nem eu afirmo. Geralmente as pessoas, quando querem envenenar outras, né, sobretudo nos tempos atuais, elas não vão chegar para lá e dizer, ó, isso aqui é veneno. Essa substância aqui pode matar, uma substância venenosa. Não.
elas oferecem um chocolate, ó, e ali introduz o veneno, uma substância mortífera, como a gente viu aí recentemente, e sempre vê aí na mídia, alguém envenenado, alguém até morto por causa disso, por comer um simples chocolate. Semelhantemente é esse texto aí. Está cheio ali de chocolate, cheio de cacau, mas contém o veneno, o ecumenismo. É aí onde eu quero entrar, na outra situação, que é advertir para todos nós católicos estudarmos a doutrina da igreja, na marra mesmo, com força, com vigor cristão, com fogo cristão. Ou a gente faz isso, nós leigos, ou a gente vai ficar sempre refém, porque os sacerdotes legítimos são poucos, a gente não tem acesso, por exemplo, eu não tenho acesso aqui a um sacerdote que tenha a fé íntegra católica e que reze a missa tridentina. Eu não tenho. Aqui é o meu alcance. Deu para compreender? Então a gente tem que fazer na marra. Cumprir com os preceitos? Sim. Mas os preceitos, tomando em consideração os princípios católicos. Não adianta simplesmente, porque eu tenho que cumprir o preceito da missa dominical, ir para uma igreja modernista. Uma missa 83% adulterada. Com sacerdotes que falam mais em dinheiro do que propriamente numa homilia séria do Evangelho. Então nós católicos, temos que verdadeiramente buscar na marra, nós leigos. E, repito, quando pudermos, a gente ter a missa verdadeira, que é necessário para a gente, os meios de santificação, os meios da graça, que são os sacramentos, e assim. Mas antes de tudo, tomando como princípios. Por isso que eu vou fazer alguns vídeos, não garanto quantos por semana, sobre, por exemplo, essa obra aqui, A Doutrina Católica, do Bullinger, do cônego Bullinger. Está aqui essa edição da editora Santa Cruz. Tem 3 volumes. Tá aqui, esse aqui é o 1. Esse aqui é o volume 2. E esse aqui é o volume 3. Está aqui, 3 volumes. Um sobre o dogma. O outro sobre a moral, questão dos mandamentos. E esse último sobre os meios de santificação. Que é, na verdade, como se fosse propriamente o catecismo. Outra obra interessante que nós devemos ter e estudar é essa daqui, A Legítima Interpretação da Bíblia. Quando puder e necessário sempre for, lermos os documentos, as encíclicas dos verdadeiros papas. Inclusive, eu recomendo fortemente o canal do professor Ibrahim, A Verdade da Fé Católica. Se eu não me engano é esse o termo, o nome. Onde ele lê e comenta os documentos da Santa Igreja. Porque, infelizmente, você não vê católicos aí, ou esses padres, entre aspas, modernistas, lendo documentos da Igreja. Você não vê, absolutamente, eles não vê, não leem. Outra obra muito interessante para nós, e necessária, é o Catecismo Romano. E, antes de tudo, não esquecendo, uma verdadeira tradução da Vulgata Latina. Porque sem essa tradução correta da Vulgata Latina, a gente não vai chegar às conclusões corretas. Por exemplo, se alguém não lê as Sagradas Escrituras com essa tradução, não vai compreender a relação entre ecumenismo e Satanás e os demônios. Não vai tirar essa conclusão. Deu para compreender? E é isso. E meu menino está aqui chorando aqui. E por isso eu convido a todos a assistirem aos vídeos, os próximos vídeos que eu vou colocar aqui sobre... Afonso, vem cá, chega. Chega. Não mexa aqui não. Chega pra cá. Vai lá botar a camisa, aí você vem. Ah, tu lá bota uma camisa nele aí. Chega. Vai lá. Sim, só para concluir.
Daí eu convido a todos a assistirem os próximos vídeos. Inclusive eu já até fiz um, tomando notas e fazendo alguns contrapontos em relação a um vídeo que o padre Vilaverde fez, defendendo essa falsa estrutura, defendendo esse falso documento. Deu para compreender? Então eu convido vocês a assistirem ao próximo vídeo também. E também eu vou convidar vocês a participar também de uma rifa que eu estou fazendo sobre o rosário, está até aqui o rosário, que é um rosário mesmo, com 150 mistérios. Aqui a cruz. Aqui, ó. Isso vai dar para visualizar. Está aqui o rosário todo ele. Bonito aqui, ó, Nossa Senhora das Graças. Não sei se vai dar para perceber. Aqui, ó. Atrás. Muito bonito. E juntamente com esse livro aqui, que é Os 15 Sábados do Santíssimo Rosário. Aqueles que quiserem participar da rifa, ainda tem um número disponível. Na verdade, eu tenho mais da metade ainda, não vendi todos. É R$10 cada número. Quem quiser ajudar, eu agradeço. Esse mês está um pouco complicado aqui, tive uns gastos não esperados e acabou excedendo o limite mensal aqui do orçamento. E é isso, eu agradeço a todos. Lembrando todos que o nosso objetivo aqui na Terra, que é conhecer, amar e servir a Deus. E tudo para a glória de Deus e o bem das almas. E fiquem todos com Deus e até a próxima.